Oi, som. Também gostaria de saudar os irmãos com a paz do Senhor, amém? Dizer aos irmãos que é motivo de louvarmos a Deus por mais uma vez Ele nos conceder a oportunidade de nós estarmos aqui reunidos, prestando culto ao Senhor. Eu queria pedir ao presbítero Andrei, poderia, Andrei, desligar o ventilador? Tá. Ou se não, direcionar ele para outro lugar, porque ele está ventando aqui. Obrigado. Então, meus irmãos, quando o pastor Wellington nos fez o convite para que a gente estivesse ministrando, e ele informou, no início do mês que esse domingo seria um domingo onde estaríamos tratando sobre mensagens direcionadas para missões, e no fim de cada culto ele sempre traz testemunho da obra missionária. Deus colocou no meu coração trazer uma mensagem para os irmãos, que se encontra em 2 Coríntios, capítulo 4, versos de 1 a 6. É uma mensagem que Deus já tinha falado comigo nas minhas devocionais particulares, e o pastor, nos dando a oportunidade, resolvemos explanar, aumentar um pouco mais, alargar a devocional, para que a gente pudesse estar trazendo uma mensagem para a edificação dos irmãos. 2 Coríntios, capítulo 4, versos de 1 a 6. Diz o seguinte: portanto, visto que temos este ministério pela misericórdia que nos foi dada, não desanimamos, antes renunciamos aos procedimentos secretos e vergonhosos. Não usamos de engano, nem torcemos a palavra de Deus. Ao contrário, mediante a clara exposição da verdade, recomendamo-nos à consciência de todos diante de Deus. Mas, se o nosso evangelho está encoberto, para os que estão perecendo é que está encoberto. O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Mas não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor, e a nós mesmos como escravos de vocês, por causa de Jesus. Pois Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo brilhou em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Cristo. Amém? Então vamos tratar hoje sobre a glória do Evangelho. Eu sei que o presbítero Andrei já fez uma oração, mas eu gostaria de pedir para os irmãos curvarem as suas cabeças e fazer mais uma breve oração. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu te louvo por essa oportunidade que o Senhor nos concede mais uma vez de estar em tua casa, trazendo uma mensagem, meu Pai. Peço ao Senhor que tu fales ao coração da tua igreja, assim como falaste ao meu, Pai. Que as palavras que o presbítero Andrei pronunciou em sua oração se tornem verdade, Senhor. Que eu diminua e que o Senhor cresça. O rebanho que o teu filho remiu através de um trabalho penoso está aqui nesta noite reunido para ser alimentado, meu Pai. E eu não posso alimentá-los, porque de mim mesmo não pode sair nada para alimentar as almas sedentas do teu povo. Mas tu és o pão da vida, tu és a água da vida, e o Senhor pode alimentá-los. Então, em nome de Jesus, meu Pai, alimenta o teu povo que está reunido nesta noite. É isso que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Então, meus irmãos, eu não sei se vocês já perceberam como as crianças, elas são menos hesitantes e pouco efusivas em pronunciar determinadas frases que talvez eu e você, que temos uma idade um pouco mais elevada, alguns são jovens, outros adultos, outros idosos, pronunciariam de uma maneira mais pensada. A gente vê as crianças, às vezes, elas pronunciam algumas frases que elas pronunciam de maneira tão natural, tão irrefletida, que nós não teríamos a coragem ou a capacidade de pronunciar da maneira com que aquelas crianças pronunciam. Isso acontece pelo fato de que estas crianças, elas não conseguem conceber o peso ou a mensagem que aquela frase pronunciada por cada uma delas está transmitindo para as pessoas que a escutam. Por exemplo, às vezes você vê uma criança, o pai está saindo para o trabalho, ela não sabe o peso que significa ir trabalhar, e ela, ali é toda efusiva, ou às vezes um pouco hesitante, ela diz: papai, eu quero ir trabalhar com o Senhor. E ela não percebe o peso, o que está por trás dessa simples frase, dessa simples sentença que ela está pronunciando, que é: papai, eu quero ir trabalhar com o Senhor.
E em alguns momentos, nós, enquanto povo de Deus, nos encontramos justamente como essas crianças. A gente vai anunciar o Evangelho e a gente anuncia de maneira hesitante e pouco efusiva, porque a gente não compreende o peso da glória que está inserido na mensagem, ou melhor, está imerso o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E é sobre essa glória que eu gostaria de tratar com os irmãos nessa noite. Ainda em sua primeira carta à igreja em Coríntio, nós vamos perceber que Paulo tinha ciência dos problemas que permeavam aquela igreja. A gente vai ver que muitas pessoas estavam questionando a autoridade apostólica do apóstolo naquela igreja. Muitos estavam duvidando de que Paulo tinha a autoridade de um apóstolo. Nós vamos ver que Paulo, então, ele percebe, por conta desses questionamentos, uma igreja segmentada. Alguns estavam dizendo, eu sou de Paulo. Outros estavam dizendo, eu sou de Pedro. Outros estavam dizendo, eu sou de Cristo. Outros estavam dizendo, eu sou de Apolo. E tudo isso eram problemas advindos da autoridade apostólica de Paulo, que estava sendo questionada. E aí Paulo, ele escreve, impelido a resolver esse problema que estava ocorrendo na igreja, uma carta defendendo a sua autoridade apostólica, e a carta de 1 aos Coríntios. Além desse problema com a sua apostolicidade, nós vamos ver que problemas como imoralidade sexual, assim também como litígio, ou seja, irmãos levando outros irmãos ao tribunal dos incrédulos, estavam ocorrendo na igreja. Então Paulo escreve a sua primeira carta com a finalidade justamente de tratar dessas problemáticas. Pouco tempo depois, Timóteo é enviado para a igreja de Coríntio, a fim de verificar se aquela igreja correspondeu às expectativas do apóstolo quando ele escreveu a carta. Então, Timóteo chega à igreja, ao chegar lá, se depara com a situação de imoralidade, ainda sem uma medida tomada pela igreja. Paulo havia recomendado... Perdão, meus irmãos. Paulo havia escrito a carta a fim de que os irmãos tomassem uma postura para com o faltoso, e a igreja não havia tomado essa postura. Então Timóteo retorna até Paulo e reporta esse problema. Paulo então decide realizar uma visita à igreja de Coríntio a fim de tratar dessa problemática. Chegando na igreja, Paulo se encontra com a igreja totalmente contraposta a ele. A igreja que Paulo havia, por assim dizer, concebido, a igreja que o apóstolo havia fundado, ao invés de lhe prestar apoio, ao contrário, a igreja lhe vira as costas. A igreja, alguns teólogos vão dizer que o faltoso, que havia cometido imoralidade sexual com a sua madrasta, junto com alguns mestres que estavam munidos de cartas de recomendação, formaram uma contraposição ao apóstolo Paulo. E Paulo esperava que a igreja de Corinto se posicionasse a seu favor, mas a igreja não se posiciona. Então o apóstolo Paulo retorna para Éfeso e escreve uma segunda carta, que ele vai dizer que é uma carta muito dolorosa. Essa carta que nós estamos lendo de 2 Coríntios é, na verdade, a terceira carta de Paulo aos Coríntios. A segunda carta, escrita pelo apóstolo Paulo, ela foi perdida. Isso não coloca em xeque a autoridade do texto bíblico, porque se foi perdida, nós entendemos que é porque não havia sido inspirada por Deus, não deveria constar no cano. As cartas que nós temos hoje em mãos são a primeira carta de Paulo e a terceira aos Coríntios. E nós vamos ver que essa carta de Paulo, essa segunda carta que nós não temos, ela surtiu efeito positivo na igreja, porque a igreja disciplinou o faltoso, de maneira tal que nesta carta de 2 aos Coríntios, nós vamos ver Paulo dizendo à igreja, olha, ele já foi repreendido, recebam de volta a comunhão. E aí, o problema foi sanado, entretanto, os problemas relativos à autoridade apostólica de Paulo, eles continuavam. Existiam mestres, existiam pessoas na igreja de Coríntio que ainda estavam questionando a autoridade de Paulo como apóstolo do Senhor Jesus Cristo. Então Paulo escreve novamente outra carta, retificando sua autoridade como apóstolo e demonstrando que a maior recomendação, a maior carta de recomendação que ele poderia ter é a própria igreja de Coríntio. E essa carta não foi escrita por mãos humanas, mas pelo próprio Deus. Então, se existe uma tônica muito presente nesses 6 primeiros versos que nós acabamos de ler, e que o apóstolo Paulo vai tornar muito enfático, desde o capítulo 3, ou melhor, desde o capítulo 2,
é que o ministério da nova aliança, ele é um ministério glorioso. E nós vamos ver no discorrer do texto do porquê esse ministério ser glorioso. E a primeira coisa que nós vamos ver é que a origem deste ministério, qual é a origem deste ministério glorioso? Nós vamos perceber, meus irmãos, nos versos imediatamente anteriores aos que nós acabamos de ler, o apóstolo Paulo ele apontando para dois tipos de ministérios, o que trouxe a morte e o ministério do Espírito. Isso está escrito aí em 2 Coríntios capítulo 3, dos versos 7 ao 18. E quando Paulo ele se utiliza do termo ministério, ele tem em mente o serviço religioso que é desenvolvido sobre a perspectiva de duas alianças, a velha aliança e a nova aliança. O ministério que era desenvolvido no âmbito da antiga aliança era de morte, devido à sua incapacidade de redimir o pecador. Então, todo aquele ministério que era desenvolvido no Antigo Testamento era incapaz de produzir salvação para o homem morto em seus delitos e em seus pecados. A letra que era gravada nas tábuas da lei que fora dada a Moisés, ela apenas ressaltava a transgressão do homem. Ela mostrava para o homem onde era que ele estava errando, mas ela não podia produzir justificação. Pelo contrário, ela trazia condenação quando esse homem, de maneira indevida, tentava produzir justiça própria seguindo, entre aspas, os mandamentos que estavam escritos na lei de Moisés. Era um diagnóstico que apontava a enfermidade do pecado, mas não conseguia sanar essa enfermidade que era o pecado. Então, ano após ano, os homens iam até o sacerdote, ofereciam sacrifício, tinham ciência de seu pecado, mas aqueles sacrifícios não conseguiam redimir o homem pecador. Na verdade, aqueles sacrifícios serviam para lembrar o homem de que ele era um pecador e necessitava urgentemente de um Salvador. Então, nós pecamos de várias maneiras. Imagina você pega a sua ovelhinha, leva para o sacerdote, ele coloca a mão em cima, sacrifica e você vai para casa todo feliz. Agora meu pecado foi redimido. Mas no decorrer do caminho, você se encoleriza com seu irmão, você já pecou novamente. Então você precisaria pegar outra ovelha, levar no sacerdote e sacrificar de novo. Então, 1 milhão de ovelhas não serviriam para atenuar os nossos pecados. E é por isso que esse ministério da antiga aliança era de morte, porque ele ressaltava a necessidade do homem ser redimido. Então esse ministério, meus irmãos, embora ele fosse glorioso ao ponto de Moisés, quando desceu do monte ter que cobrir o seu rosto resplandecente, ele estava prestes a desaparecer. Alguns autores, alguns teólogos vão dizer que Moisés cobria o seu rosto porque ele não queria que os israelitas presenciassem a glória de um ministério que estava justamente prestes a desaparecer. Moisés não queria que eles presenciassem aquilo que era transitório. Então ele estava prestes a desaparecer para que um ministério superior fosse justamente evidenciado. Então este novo ministério da nova aliança, ele é um ministério que ele é realizado sobre o Espírito, pelo Espírito de Deus. E diferente da tinta ou seja lá qual for a forma que gravava-se os mandamentos nas tábuas da lei, agora é o próprio Espírito que imprime não em tábuas, mas no coração do homem a lei de Deus. É o próprio Espírito que não só imprime a lei de Deus no coração do homem, mas o capacita-o a obedecê-la, produzindo uma justiça que não é própria do homem, mas do Senhor Jesus Cristo. Então, a glória que adorna este novo ministério, ela é superior porque ele é permanente. Ele não vai se desvanecer como o antigo. É superior porque ela produz justificação, ao passo que o antigo ministério produzia condenação. Então, veja, percebemos aqui o que foi que Paulo falou sobre ministério. Então, diante da magnitude desse novo ministério e da maneira pela qual ele foi concedido ao apóstolo, é que ele se sente encorajado. Veja o que o apóstolo Paulo vai dizer no verso 1. Portanto,
visto que temos esse ministério pela misericórdia que nos foi dada, não desanimamos. Então note que foi por misericórdia que Paulo recebeu o ministério glorioso da reconciliação. Meus irmãos, a origem desse ministério se encontra na bondade, na graça e na misericórdia de Deus. É dessas coisas, é de Deus, da sua graça, da sua misericórdia, que se origina o ministério da reconciliação, o ministério da nova aliança. Veja, as qualidades do apóstolo Paulo como um homem letrado, um homem que foi formado aos pés de Gamaliel, um homem que era o próximo homem que poderia compor o sinédrio, não foi nenhuma dessas prerrogativas que tornou Paulo apto para desenvolver esse ministério, para ser escolhido para ministrar nesse ministério da nova aliança. Pelo contrário, se essa escolha fosse partir dos propósitos humanos, Paulo teria mais coisas contra essa escolha do que a favor. Por quê? Porque Paulo foi um perseguidor da igreja e Paulo foi um coparticipante na morte de Estevão, uma das testemunhas do Senhor. Então, pela racionalidade humana, Paulo não estava apto para ser um dos homens que iriam ministrar esse novo ministério. Entretanto, meus irmãos, a escolha de Paulo se desenvolve da mesma maneira que Deus sempre escolheu os seus, por meio da sua soberania e misericórdia. É assim que se desenvolve a escolha de Paulo para o ministério. Perceba, Abrão é escolhido por Deus por misericórdia. Ele vivia no meio de uma nação pagã. Não existia nada em Abrão que o tornasse melhor para ser escolhido por Deus, mas Deus o escolhe. E aí Deus diz, olha, eu vou te dar um herdeiro, e desse herdeiro eu vou fazer uma grande nação. Mas aí, como alguém que tenta dar um jeitinho na promessa de Deus e fazer ela se cumprir à sua própria maneira, Sara diz, olha Abrão, pega a minha escrava Agar e deite-se com ela, para que ela conceba e tenha um filho, porque eu não posso ter mais filho. Então, Abrão se deita com Agar e ela concebe e tem Ismael. Pouco tempo depois, a promessa de Deus sobre a vida de Sara se cumpre e ela concebe e tem a Isaac. Pouco tempo depois, Deus diz, olha Abrão, despeça Ismael, porque ele não é o herdeiro. Eu manifesto a minha escolha por Isaac. Ou seja, Deus não manifestou a escolha pelo primogênito, mas por Isaac, porque aprove a Deus por misericórdia escolher Isaac. Mas a história continua. Isaac conhece Rebeca, se relaciona com ela, casa-se com ela, e 2 crianças são concebidas no ventre de Rebeca. Chega a hora do nascimento dessas 2 crianças. Nasce primeiro Esaú e Jacó segurado em seu calcanhar. E pela lógica humana, sobretudo nos tempos da antiga aliança, era que Esaú seria o escolhido por Deus para dar continuidade à promessa feita a Abraão. Por quê? Porque ele foi o primogênito. Mas, à luz de Romanos 9, nós vamos ver que no ventre ainda, Deus já havia manifestado a sua escolha misericordiosa por Jacó. Jacó enganou o seu irmão, enganou o seu pai, mas a palavra de Deus vai dizer que em tudo isso Deus já havia intentado, por meio de todas essas circunstâncias, exercer misericórdia sobre a vida de Jacó. Então perceba, Deus escolhe Jacó por meio da sua misericórdia. Tempo passa, e aí Jacó tem 13 filhos, 12 homens e uma mulher. E os filhos de Jacó são todos homens belos, homens fortes, homens de guerra. Mas Deus, por misericórdia, escolhe o mais moço, José. E José passa por flagelos que nenhum de nós pode imaginar, 13 anos sofrendo. E aí José vai para o Egito, se torna governador e leva 75 pessoas para aquele lugar, que 430 anos depois iria sair uma grande nação. E como foi que se deu a escolha de José? Por meio da misericórdia de Deus. Porque pela racionalidade humana, Deus poderia escolher qualquer um dos outros irmãos, mais velhos, mais maduros, homens de guerra, mas Deus escolhe José. Então, meus irmãos, em todas essas situações, nós vamos ver que a escolha de Deus não é pela racionalidade humana, não é pelas prerrogativas dos homens, mas por sua misericórdia. Deus escolhe pessoas por sua misericórdia. E é percebendo esta misericórdia sobre a sua vida que o apóstolo Paulo não desanima, mesmo diante das dificuldades.
Ele percebe que o evangelho que lhe foi dado por misericórdia. A escolha foi por misericórdia. Então ele tem convicção que aquilo que ele está anunciando não é produto da sua racionalidade humana, não é produto da sua imaginação, mas produto advindo do próprio Deus. E é por isso que ele não desanima diante das dificuldades, porque ele sabe a origem desse ministério que lhe foi confiado. Foi originado em Deus, concedido por meio de sua infinita misericórdia. Mas aí, meus irmãos, nós vamos ver agora as características desse ministério. No ponto anterior, nós percebemos que o que Paulo tinha em mente quando se referia a ministério. Nós vimos que era um serviço cristão desenvolvido no âmbito de duas alianças, da velha e da nova. Nós notamos também que esse ministério ele é glorioso e que se origina em Deus. Nós vimos isso. E vimos que esse ministério é concedido mediante a sua misericórdia. Agora nós nos voltaremos para as características que marcam o desenvolvimento desse ministério. Acompanhe comigo o versículo 2. Antes, renunciamos aos procedimentos secretos e vergonhosos. Não usamos de engano, nem torcemos a palavra de Deus. Ao contrário, mediante a clara exposição da verdade, recomendamos-nos a consciência de todos diante de Deus. Então veja, meus irmãos, a primeira característica central a esse ministério da nova aliança, que o apóstolo Paulo cita, é justamente a sua rejeição a todo procedimento vergonhoso ou astuto que possa macular o evangelho. Essa é a primeira característica do ministério desenvolvido pelo apóstolo. Ele rejeita tudo o que é vergonhoso, que é astuto e que macule o evangelho de Deus. Corinto era uma igreja conhecida por seu amor aos sofistas. E quem eram os sofistas? Eram homens eruditos, homens eloquentes, que eram pagos para discursar. A pessoa queria lá ouvir uma belíssima mensagem, então eles pagavam os sofistas, e os sofistas iam lá e faziam belas exposições. Então, a disposição das palavras, a retórica, a forma que eles se expressavam, se gesticulavam, em alguns momentos tornaram-se mais atraentes para os coríntios do que a própria mensagem de Deus. Nós vamos ver que Paulo vai reclamar disso na sua primeira carta, que eles estão se fascinando pela sabedoria humana, pela disposição das palavras, pela retórica, pela erudição, e não pelo conteúdo da mensagem em si mesmo. E aí, conforme Hernandes Dias Lopes vai dizer, alguns falsos obreiros estavam adentrando dentro da igreja de Corinto, justamente para persuadir as pessoas, usando da mesma malícia que a serpente usou para enganar Eva, a fim de persuadir os coríntios para si e granjear dinheiro do povo. Então o objetivo deles era tomar o dinheiro da igreja, tomar o dinheiro do povo. E para isso, eles diluíam a mensagem do evangelho. Então o que é que acontecia? Diluição de elementos antagônicos ao evangelho com o próprio evangelho. E essa era a prática de algumas pessoas que Paulo vai considerar como aqueles que negociam ou mercandejam a palavra de Deus. Isso está em 2 Coríntios 2,17. E a finalidade dessas pessoas é a que eu já falei. Era a persuasão. Então, quando Paulo vai dizer que ele rejeita esses procedimentos vergonhosos, é justamente que ele vai no curso contrário ao dos mensageiros do seu tempo. A obrigação de transmitir o evangelho foi imposta sobre o apóstolo Paulo. E por esse motivo é que ele não poderia distorcer em benefício próprio a mensagem que lhe foi confiada. Paulo não poderia, eu estou enfrentando resistência, as pessoas não querem me ouvir, as pessoas não querem dar crédito à minha mensagem, eu vou distorcer para que as pessoas me escutem. Não. Paulo sabia que essa era uma obrigação que lhe foi confiada, que lhe foi imposta, e por isso ele não poderia negociar a mensagem do evangelho de Deus. O desenvolvimento do apóstolo não estava sobre os alicerces da psicologia, não estava sobre os alicerces da emotividade humana e nem tampouco estava sobre os alicerces da erudição. O ministério de Paulo estava sobre os alicerces do evangelho do Senhor Jesus Cristo, porque ele cria que o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê. Então isso para Paulo é suficiente.
eu não preciso apelar para as emoções das pessoas, eu não preciso apelar para a psicologia, eu não preciso apelar para a erudição. O Evangelho é suficiente, porque ele é o poder de Deus para salvar aqueles que estão me ouvindo. Pronto, prego batido e ponta virada. E Paulo sabia disso. E aí, meus irmãos, se a primeira característica central desse ministério é a rejeição a tudo aquilo que o macula, a segunda é justamente o contraponto, ou seja, a explanação fiel do Evangelho em sua forma pura. Se de um lado a carta de recomendação de Paulo era os próprios coríntios, do outro é a própria mensagem ministrada pelo apóstolo que testifica de sua integridade. A mensagem que ele estava ministrando testificava que ela era íntegra e que ele também era um homem íntegro. Perceba que ele diz o seguinte: mediante a clara exposição da verdade, recomendamos-nos a consciência de todos. Então é como se Paulo estivesse dizendo assim para os seus ouvintes: comparem o conteúdo que eu estou ministrando com a minha própria vida. Podem comparar. Eu recomendo-me a mim mesmo a consciência de vocês. Escutem a mensagem que eu estou ministrando e façam um comparativo com a minha conduta de vida. Então existia uma coerência muito clara entre a mensagem pregada pelo apóstolo Paulo e a sua forma de se portar no seu cotidiano. Perceba, meus irmãos, que ele se recomenda a consciência de todos os homens diante de Deus. Ou seja, a coerência de Paulo era resultado de, em primeira e em última instância, Paulo está buscando a aprovação de Deus e não dos homens. Quando Paulo pregava, ele buscava receber o ok, o bom trabalho de Deus e não dos homens. E é por isso que ele não se importava com as pessoas que o rejeitavam. Então, ainda que isso fosse trazer prejuízo e rejeição para a vida do apóstolo, ele permanecia fiel em anunciar a mensagem do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Essa realidade de ortodoxia e piedade era normativa no ministério de Paulo. Ainda em sua primeira carta, nós vamos perceber que ele havia declarado o seguinte: esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que, depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Isso está lá em 1 Coríntios 9, 27. Então, Paulo buscava viver coerentemente, de acordo com aquilo que ele anunciava. Então, meus irmãos, quando nós percebemos o Evangelho em sua maneira pura, ele nos impele a inevitavelmente tomar uma postura diante da graça que nos é oferecida. É inevitável. Quando o homem percebe o poder de Deus no Evangelho, ele imediatamente toma uma postura, ele é convidado, impelido a tomar uma postura diante de Deus. Enquanto o homem não percebe em sua essência o Evangelho, a sua postura sempre vai ser de retroceder, quando por causa do Evangelho ele sofrer perseguição. Veja bem, quando os seus olhos são abertos pelo Espírito, o homem percebe o poder do Evangelho. Inevitavelmente o homem entrega a sua vida por ele. Veja comigo a história de Pedro. Pedro estava certíssimo, de que havia compreendido todos os propósitos de Jesus Cristo. Aí Jesus está lá no Getsêmani, em agonia, dizendo que vai ser entregue, que vai morrer, que vai padecer. Aí Pedro diz: Senhor Jesus, eu estou pronto para morrer pelo Senhor. E todo mundo vai na onda de Pedro e diz que está pronto também para morrer. Está lá em Mateus 26, 35. Entretanto, na primeira oportunidade que é concedida a Pedro de mostrar sua fidelidade a Deus, o que é que ele faz? Diante dos criados do Sinédrio, Pedro nega a Jesus. 3 vezes ele nega a Jesus. E o pior, sai praguejando, lançando imprecações diante das pessoas que disseram que ele também estava com Jesus. Então ele nega. Mas Jesus restaura Pedro, e nós vamos ver isso em João, lá no finalzinho do Evangelho. E agora Pedro, compreendendo verdadeiramente o Evangelho, o que Jesus havia feito, o que é que acontece? Pedro prega publicamente a fé que outra hora ele havia professado em Cristo. E cerca de 3.000 almas se convertem ao Senhor. Mas não para por aí. Pedro volta novamente ao templo, realiza um milagre, um aleijado é curado e começa a andar.
e Pedro entra no pátio e começa a pregar. E em razão da sua pregação, o que acontece com Pedro? Pedro é preso. E agora Pedro está, não diante dos criados do Sinédrio, mas do próprio Sinédrio. Pedro está diante das autoridades. E o que é que Pedro faz? Ele não apenas confessa ser Jesus o Cristo, como também denuncia na cara lavada o pecado do Sinédrio. Foi vocês quem mataram o Senhor Jesus. Ele denuncia como responsáveis os homens do Sinédrio pela morte do Senhor da vida. E aí ele ainda diz mais, olha, eu não posso deixar de falar daquilo que eu vi e ouvi. Em outras palavras, o que é que Pedro está dizendo? Eu estava com Cristo, eu aprendi com Cristo e não posso deixar de falar de Cristo. É isso que Pedro está dizendo. E mais, o Cristo que eu neguei diante dos criados de vocês, autoridades, eu agora anuncio publicamente que Ele é o Senhor diante de vocês, autoridade do Sinédrio. É isso que Pedro está dizendo. Então veja o que o Evangelho faz com o homem quando ele percebe. Pedro negou a Cristo diante dos criados, mas agora estava diante das autoridades que poderiam matá-lo, assim como matou o Senhor Jesus Cristo. E o que Pedro faz? Ele não teme a própria vida. Ele diz, eu não posso deixar de falar do Senhor Jesus, porque eu estive com Ele e aprendi com Ele. Então, meus irmãos, essa é a mesma tônica presente no ministério do apóstolo Paulo. Para Paulo, conhecer o Evangelho estava indissociavelmente ligado à obrigação de pregar, de maneira íntegra e fidedigna o Evangelho. É isso que Paulo vai dizer, olha, essa obrigação me foi imposta, e ai de mim se não pregar o Evangelho. Então, quando o homem escuta o Evangelho de Deus, e de fato ele percebe que o Evangelho é poder de Deus, a sua vida é transformada e o homem é impelido. É uma força que não consegue deixar aquele homem quieto ou calado diante das pessoas. Ele vai querer falar do Evangelho, porque o Evangelho transformou a sua vida, e o Evangelho que transforma, ele impele homens a querer que outras vidas sejam transformadas. Foi o que nós vimos aqui nos testemunhos passados, domingo passado. Sofia Muller ouviu atravessando uma praça e foi impelida pelo Espírito de Deus a anunciar o Evangelho, a abandonar tudo por amor a Cristo. É isso que o Evangelho faz nas nossas vidas. Então a característica desse ministério é que o homem que entende o Evangelho do Senhor Jesus Cristo e é chamado por Deus a tornar-se um ministro, ele rejeita tudo aquilo que macula o Evangelho, tudo aquilo que bota em xeque a mensagem que Deus lhe entregou, para explanar a verdade de Deus, ainda que isso lhe traga prejuízo e danos. Porque nós vemos muitas pessoas hoje dissimulando, semeando um evangelho falso e espúrio, porque eles não foram chamados por Deus. Eles chamaram a si mesmos, eles se vocacionaram, não foi dom de Deus, não foi revelação de Deus, foi racionalidade humana, foi erudição humana, foi tudo, menos o poder de Deus. E é por isso que esses homens, essas mulheres, negociam a palavra de Deus, porque eles não têm convicção de quem chamou, de quem entregou, de quem é a mensagem, do peso da mensagem. Por isso eles falam de coisas de que não conhecem. O evangelho para eles é loucura. Mas vamos para o terceiro ponto. Vamos ver o resultado desse ministério. Está aí nos versos de 3 a 6. E diz o seguinte: mas, se o nosso evangelho está encoberto, para os que estão perecendo é que está encoberto. O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Mas não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor, e a nós, como escravos de vocês, por causa de Jesus. Pois Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo brilhou em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Então, meus irmãos, nós vimos que Paulo percebia o ministério como algo glorioso, que lhe havia sido concedido por misericórdia.
vimos também que Paulo desenvolvia o ministério rejeitando aquilo que maculava o evangelho e explanando o evangelho de maneira íntegra e fiel. E aí, diante dessas duas tônicas, nós podemos chegar à conclusão lógica de que, em todas as circunstâncias, Paulo vai ser bem-sucedido. Porque, afinal de contas, se o evangelho foi dado por Deus, se o evangelho é glorioso, e se Paulo rejeita o que é engano a fim de pregar a verdade, ele vai ser bem-sucedido em tudo. Porque, afinal de contas, ele está trabalhando para Deus. Mas essa não é a realidade apresentada por Paulo. Note que ele declara: mas se o nosso evangelho está encoberto. Então, meus irmãos, a declaração de Paulo, ela torna clara o fato de que havia ainda pessoas que, mesmo diante da explanação da verdade, não conseguiam enxergá-la. E isso é um fato também nos nossos dias. Vão existir pessoas que você vai explanar a verdade e aquela pessoa não vai conseguir enxergar. E essa é uma ideia muito parecida com a ideia que Paulo vai citar anteriormente, quando vai falar da falta de compreensão dos judeus no que se refere à transitoriedade da aliança. Veja, os judeus liam sábado após sábado a lei de Moisés nas sinagogas, mas um véu ainda estava sobre as suas mentes e corações. Por quê? Porque eles não conseguiam enxergar que essa aliança era transitória, que, se comparada à nova aliança, ela era uma vela perto de uma lâmpada fluorescente. Eles não conseguiam enxergar isso, mesmo com o Antigo Testamento apontando nessa direção, apontando para uma realidade superior que seria alcançada em Cristo. Essa compreensão, meus irmãos, só era possível se tornando um crente em Cristo Jesus. Só assim, aquele véu que cobria a mente dos israelitas no tempo de Paulo seria retirado, convertendo-se ao Senhor Jesus Cristo. E aí eles conseguiriam compreender que um ministério, uma aliança nova e superior havia sido estabelecida em Jesus Cristo. Mas aí, meus irmãos, por que mesmo expondo de maneira fiel, algumas pessoas não conseguiam crer? Será que a maneira como Paulo expunha o evangelho impedia essas pessoas de crer? Será que tinha alguma dificuldade na maneira que Paulo dispunha os seus argumentos? Será que Paulo argumentava de maneira muito erudita ou de maneira muito pueril? Não. O problema não residia na forma que Paulo ministrava. O problema não residia na mensagem que Paulo ministrava, mas tão somente no homem. E ainda é assim nos nossos dias. O problema reside no ser humano. Veja, meus irmãos, que Paulo vai dizer que as pessoas que estavam resistindo ao seu ensino eram as pessoas que estavam perecendo. É isso que o apóstolo Paulo vai dizer. E essa resistência que é inata a todo ser humano, ela é ainda mais ratificada por Satanás. Porque, segundo Paulo, Satanás cega o entendimento dos incrédulos. Então, meus irmãos, quando Satanás cega os homens, eles não conseguem ver em Cristo a glória de Deus. E é por isso que nós vamos ver tantas religiões segmentadas. As pessoas aceitam Buda, as pessoas aceitam Maomé, as pessoas aceitam Shiva, as pessoas aceitam Zoroastro, as pessoas aceitam todas as outras pessoas, menos ao Senhor Jesus Cristo. Elas não conseguem enxergar em Jesus, o Pai, Criador de todas as coisas. Elas rejeitam, e isso acontece porque Satanás as cega. Retifica a sua morte espiritual, a sua cegueira espiritual. Então, enquanto o homem não enxerga o Senhor Jesus Cristo, ele não pode ver a Deus. Por isso que não existe evangelho sem o Senhor Jesus Cristo. Por isso que não existe salvação sem o Senhor Jesus Cristo. Não existe filiação a Deus sem o Senhor Jesus Cristo. Você é criatura enquanto você não crê em Cristo. Não existe isso, eu sou filho de Deus. Mentira! Você é criatura de Deus. A adoção a Deus só vem por meio do Senhor Jesus Cristo. A salvação só vem por meio do Senhor Jesus Cristo. Só pode crer em Deus quem crer no Filho. O Evangelho é o seu centro, o Senhor Jesus Cristo.
Por isso, enquanto o homem não percebe a Cristo, ele não consegue perceber a Deus. Então, meus irmãos, a primeira realidade apresentada por Paulo é que a pregação fiel do Evangelho gera como resultado, por mais duro que isso pareça a você que me escuta, não só a salvação, mas também a condenação. Pregação do Evangelho tem como resultado não apenas a salvação, mas a condenação. Isso fica muito claro no texto. E essa realidade ela já havia sido destacada por Paulo nos versículos anteriores. Ele vai dizer o seguinte, no verso 15 e 16 do capítulo 2. Porque para Deus somos o aroma de Cristo entre os que estão sendo salvos e os que estão perecendo. Para estes, os que estão perecendo, somos cheiros de morte. Para aqueles que estão sendo salvos, fragrância de vida. Então não se engane, a pregação do Evangelho vai produzir também condenação. Da cruz de Cristo não emana só salvação, emana também condenação. Haviam 2 ladrões, um foi salvo e o outro perdeu-se. Por quê? Porque a cruz de Cristo tem tanto o caráter redentor, como também o caráter condenatório. E nós precisamos ter cuidado. Entretanto, meus irmãos, mesmo diante desse resultado aparentemente desencorajador, porque é desencorajador, você pregar e você pensar que pessoas vão ser condenadas. Imagine a cabeça de Isaías, o Senhor dizer, Isaías, você vai pregar, ninguém vai se converter. Aí Isaías diz, Senhor, mas até quando? Aí Deus diz, quando a situação estiver caótica, quando as portas estiverem queimadas, quando os muros estiverem destruídos. Então é um ministério que aparentemente na ótica humana não tem frutos, porque ninguém se converte. Mas imagine também a cabeça de Ezequiel. Ezequiel, você vai ser testa de ferro, você vai pregar e esse povo não vai escutar, não vai se converter. E para piorar, Deus pega Ezequiel, leva Ezequiel até o povo e diz, olha Ezequiel, o que eles estão dizendo de você? Aí o povo está lá dizendo, Ezequiel é um paloureiro, é um falador de besteira, o que ele está pregando não tem nada a ver. E Ezequiel escutou isso e sabia que Deus o havia levantado para pregar a um povo de dura servidez. Mas também, quando Deus quer manifestar salvação, ele faz o mesmo que fez com Ezequiel. Leva para um vale de ossos secos e diz, profetiza, prega. E quando ele prega, aquele vale de ossos secos se transforma num exército enorme. Porque a salvação é obra de Deus. É Deus quem decide quem ou quem não vai ser salvo. Depende exclusivamente do Senhor. Então, meus irmãos, diante desse resultado aparentemente desencorajador, nós vamos ver que Paulo não buscava pregar os seus conceitos ou as suas verdades, para que persuadisse pessoas à sua causa. Porque às vezes a gente quer isso. A gente vê uma pessoa se perdendo, vê uma pessoa indo pelo caminho da perdição, e a gente se apropria da verdade do Evangelho, entenda o que eu vou dizer, como se fosse uma verdade nossa. E a gente quer impor na cabeça das pessoas aquela verdade que é nossa. E não funciona assim. Nós não fomos chamados para pregar as nossas verdades, mas a verdade de Deus. Nós devemos pregar o Evangelho. Não são os meus conceitos, não são as coisas que eu penso, mas o que Deus pensa, o que Deus estabeleceu em sua palavra. É isso que nós devemos pregar. Como a missionária Rosalie disse, o apóstolo Paulo ele não impactava pessoas mostrando os seus pecados. Ele impactava pessoas mostrando o poder do Evangelho. E nós precisamos pregar o Evangelho de Deus. Então, em contrapartida, as pessoas que comercializavam a palavra, pregando ao gosto do freguês, a fim de aumentar a clientela, Paulo, apesar da rejeição que ele sofria, ele permanecia convicto de que o conteúdo da mensagem precisava ser um só: Jesus Cristo, o Senhor. Ou seja, o âmago da mensagem do apóstolo Paulo era a cruz de Cristo. E ele vai dizer isso: longe de mim gloriar-se a não ser na cruz do Senhor Jesus Cristo, pelo qual eu estou morto para o mundo. O centro, o caráter central da mensagem de Paulo era a cruz de Cristo. Então, meus irmãos, a sentença proferida por Paulo
é uma afirmação do seu compromisso com a verdade. Eu prego o Senhor Jesus Cristo. Mas também é uma resposta aos falsos mestres que estavam acusando Paulo de pregar a fim de se promover. Então Paulo, quando anuncia a verdade de Deus, a própria mensagem testifica que Paulo não está pregando seus conceitos ou as suas verdades, mas sim a verdade de Deus. Ele está pregando o Evangelho. Então o caráter da mensagem testifica que a mensagem é a mensagem de Deus. Mas ainda respondendo os seus acusadores, Paulo ele se coloca como um servo dos coríntios. Ele vai dizer que ele prega a Jesus Cristo o Senhor e a si mesmo como escravos de vocês, ou seja, escravo dos coríntios. Mas perceba, Paulo não serve, ele não é direcionado pela igreja de Corinto, pelas pessoas, pelos homens que compõem a igreja de Coríntios. Antes de tudo, ele é escravo do Senhor Jesus. E por amor ao Senhor Jesus é que ele serve à igreja. E existe uma grande diferença, porque às vezes nós queremos servir à igreja e a igreja muitas vezes nos pressiona a ir justamente em contraponto àquilo que o Senhor Jesus Cristo nos exige. E justamente em contraponto àquilo que o Senhor Jesus nos outorga. Por exemplo, muitas pessoas se fadigam servindo na igreja, e entendam, meus irmãos, pelo amor de Deus, o que eu estou falando. Muitas pessoas se afadigam na igreja e desprezam suas famílias. E isso vai de encontro ao que o Senhor Jesus Cristo estabeleceu. Porque o Senhor Jesus vai dizer, olha, quem não cuida da sua família, pior do que o infiel, nega a fé. Então a gente precisa entender que nós somos servos de Deus e por amor a Cristo nós servimos a igreja de Deus. Entenda, não estou dizendo para a gente negligenciar as nossas responsabilidades eclesiásticas, mas para que entendamos que nós servimos a Cristo, somos escravos de Cristo e por causa de Cristo nós evidenciamos o nosso amor pela igreja. E aí, meus irmãos, nós vamos ver que foi por amor a Cristo que Paulo abdicou justamente algum de seus direitos que lhes eram devidos. E ele vai dizer isso lá em 1 Coríntios 9, de 1 a 14. Ele vai dizer, olha, será que só quem pode levar suas esposas são Pedro e os demais? Será que apenas eu e Barnabé temos que trabalhar para ser sustentado? Com outras palavras, todos podem ser sustentados por vocês e nós não? Então, para que não servisse de empecilho ao Evangelho, Paulo abdicou desses direitos. Por quê? Porque ele amava a Cristo. E ele entendia que esses direitos não eram essenciais à causa do Evangelho. Então ele abdica deles para que sirva a igreja. Então Paulo prossegue, meus irmãos, e demonstra que a rejeição inata pelo homem, inata do homem que está caído, e que é ratificada pela cegueira de Satanás, pode ser curada através de um lampejo do Evangelho. O homem é cego, o homem é morto, mas um lampejo só do Evangelho pode curar esse homem. Entretanto, Paulo diz uma coisa interessante. Ele diz, Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo brilhou em nossos corações. Você consegue perceber o que Paulo está dizendo aqui? Paulo está dizendo que da mesma maneira que foi por meio da vontade soberana de Deus que a luz veio a existir, assim também acontece no ato de iluminação do homem. É a vontade soberana de Deus que prevalece sobre a vida do homem pecador e o ilumina para a salvação. Então é necessário que Deus cure o homem que está cego por Satanás. A luz, meus irmãos, para um cego, não tem serventia nenhuma. Acenda uma lâmpada fluorescente diante de um cego, pergunta a ele que diferença vai fazer? Nenhuma, porque ele é cego. Mas se aquele cego ele for curado, a luz vai ter muita serventia. Então, se nós pregamos o Evangelho para pessoas cegas, e não clamamos a Deus para que Deus ilumine os seus corações e eles sejam curados da cegueira espiritual, não vai fazer diferença nenhuma. Você vai estar jogando palavras ao vento. Essas pessoas vão ser condenadas, vão morrer em seus delitos e em seus pecados. Porque não vai fazer diferença. Mas se Deus curar,
a verdade que você está expondo vai fazer toda a diferença na vida daquela pessoa que outra hora era cega. Então, da mesma maneira que Paulo ele foi iluminado, veja, Paulo estava traçando um caminho de pecado, ia perseguir os irmãos, a igreja de Deus, estava a caminho de Damasco para prender o povo de Deus, e aí ele é iluminado pela glória do Senhor Jesus Cristo. E aí Paulo cai em si, cai do cavalo. A queda não foi só do cavalo, como alguns especulam, mas é uma queda de todos os seus preceitos, de todas as suas concepções, de todas as verdades que ele achava que era a verdade de Deus. E aí ele cai prostrado diante do Senhor Jesus Cristo. E aí quando ele contempla o Senhor Jesus Cristo, aí ele diz: Senhor, ele reconhece que Cristo é Deus. O que queres que eu faça? Então Jesus o leva para ser agora o perseguidor a ser perseguido. Então veja, da mesma maneira que Paulo foi iluminado para compreender as insondáveis riquezas de Cristo, os seus ouvintes também o poderiam ser. E o elemento utilizado, meus irmãos, para que sejamos iluminados sempre é o mesmo, ou seja, a pregação da palavra de Deus. Como foi que Deus fez a luz? Haja luz. Ele proclamou a sua palavra e houve luz. Como foi que Jesus Cristo fez com que Paulo fosse eliminado? Resplandeceu e pregou: Paulo, Paulo, por que me persegues? Então a iluminação sempre vem, claro que é uma obra do Espírito, mas precisa vir através da obra, da pregação do Evangelho de Deus. Então, meus irmãos, ao passo que a pregação de Paulo poderia gerar condenação, ela também gerava salvação. Ao passo que ela gerava cheiro de morte, ela também gerava cheiro de vida. Essas duas realidades emanavam da pregação de Paulo. Então nós vimos que a origem desse ministério glorioso é em Deus, concedido por meio da sua infinita misericórdia. Vimos que o que caracteriza esse ministério é a rejeição de tudo aquilo que macula o Evangelho em favor de pregar o Evangelho em sua maneira pura. E vimos que esse ministério tem como resultado condenação e salvação. Então, diante de tudo isso que foi exposto, meus irmãos, eu gostaria de finalizar essa mensagem com 3 aplicações. E a primeira é: lembrar que o ministério nos foi concedido, ministério da nova aliança, por misericórdia, deve nos encorajar a permanecer fiéis na árdua tarefa de anunciar o Evangelho. E deve também nos tornar mais humildes ao anunciá-lo. Nós não somos melhores do que as pessoas às quais nós ministramos. Eu não sou melhor do que nenhum de vocês. Eu não sou melhor do que nenhuma das pessoas que está lá fora. A diferença tão somente entre nós e aqueles que estão lá é a presença do Espírito em nossas vidas. E essa diferença é grande, sim, mas tal como eles, todos nós éramos, como diz, me permita a expressão, o conhecido Chicó, um rebanho de condenados, caminhando para a condenação. Mas fomos acometidos pela misericórdia de Deus. Cada um de nós, meus irmãos, poderia dizer como Paulo, que somos o principal dos pecadores. Ainda assim, Deus nos concedeu graça e misericórdia. Então a primeira coisa, lembre da misericórdia de Deus. Sinta-se encorajado em continuar pregando, mesmo que você não esteja vendo resultado. E também lembre-se, permaneça humilde. Lembre, aquela pessoa é tão carente da misericórdia de Deus, quanto você foi e quanto você ainda é. A segunda aplicação, precisamos permanecer resolutos em anunciar com integridade e fidelidade a mensagem que a nós foi confiada. Perceba, meus irmãos, o mundo ele vai clamar, e ele tem clamado, para que nós diluamos a mensagem do Evangelho com filosofias de nosso tempo, para que a gente possa granjear mais pessoas, para que a gente possa encher os bancos da igreja. Mas é necessário que a nossa mensagem tenha um único âmago, um único centro,
a cruz de Cristo, que revela o pecado do homem e a justiça de Deus. O centro da nossa mensagem precisa ser a cruz. Enquanto nós pensarmos que o Evangelho é um simples anúncio de uma boa notícia e que não gera impacto sobre as pessoas que anunciam, facilmente nós vamos misturar esse Evangelho com filosofias vãs. Mas, quando nós compreendermos que este Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê, e que este Evangelho, ele gera impacto profundo, primordialmente na vida daquele que está anunciando, nós vamos exultar, nós vamos nos alegrar em anunciar o Evangelho de maneira pura e simples. A terceira e última aplicação. Nós não sabemos para quem o Evangelho está exalando cheiro de vida e de morte. Nós não sabemos. E também não nos compete dar vista aos cegos. Esta é uma obra exclusiva de Deus. A nós, meus irmãos, compete tão somente anunciarmos o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. É uma obrigação que nos foi imposta. Portanto, preguemos o Evangelho e somente o Evangelho. Se você compreende o Evangelho, eu quero lhe dizer, você tem a obrigação de anunciar esse Evangelho. A gente muitas vezes está na fila do banco, alguém se aproxima e diz, os impostos estão caros, essa fila está demorando. E aí a gente começa a desenvolver uma conversa com aquela pessoa. E a gente fala de tantos assuntos, mas nunca toca no Evangelho. Então eu quero dizer a você, está conversando com alguém numa fila, está conversando com alguém no ônibus, está conversando com alguém no mercado, procure urgentemente uma brecha para falar do Evangelho, porque a iminência da perdição daquela vida é real. Se ela não é uma salva no Senhor Jesus Cristo, ela pode morrer e se perder a qualquer momento, e a obrigação é sua de anunciar o Evangelho àquela vida. Então pregue o Evangelho. Não desanime diante da rejeição, entretanto não se acomode a ela. Empenhe-se cada vez mais, pregue no seu trabalho, pregue na sua casa, pregue na sua escola. E Deus que fez com que das trevas resplandecesse luz, é o mesmo Deus que pode fazer com que aquele coração tenebroso seja iluminado. Aquela pessoa que estava a caminho da perdição possa ser encaminhada para o caminho da vida. Então pregue o Evangelho. Não está vendo resultado? Pregue o Evangelho. Pregue o Evangelho e confie que o Evangelho é o poder de Deus. Eu não posso, você não pode, mas o Evangelho do Senhor Jesus Cristo é o poder para salvar aquela pessoa que você acha que não tem mais solução. Então pregue o Evangelho, porque pregando o Evangelho, a face da glória de Cristo vai ser ressaltada. E aquelas pessoas vão ser iluminadas para ver em Cristo o Senhor Deus. Então eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus.